boa tarde, pessoal. Mais cedo do que o normal, porque eu estava ansioso, eu sempre fico ansioso para fazer o TBT do Brown Fogo. Dia de quinta-feira, dia de TBT. TBT, para quem não sabe, né? Trazer de volta à quinta-feira alguma história que remete ao passado. E a gente faz desse quadro histórico ainda mais especial no dia de hoje. Venha calhar, quinta-feira, 1º de abril. Grandes fakes engraçadas, folclóricas no Botafogo. A gente vai deixar um pouquinho de lado essas coisas ruins, né, porra? Se a gente quisesse fazer um vídeo aqui falando sobre mentiras de dirigentes, cara, a gente ia ficar aqui, ó, ia dar pra fazer uma live de 3 horas, né? Como já fizemos aqui, inclusive. Mas eu acho que hoje a gente tenta fazer um conteúdo um pouco mais engraçado. Vamos contar histórias, né, de jogadores aí mentindo, né, sendo pegos aí no pulo. Vamos contar histórias aí de jogadores que quase chegaram no Botafogo ou que chegaram e deu algum problema. O TBT do Brown tá começando agora. Solta essa vinheta aí. Vinheta mais bonita do canal pro melhor quadro desse YouTube brasileiro, eleito por mim, tá legal? E você já pega a sua pipoquinha aqui, igual o nosso ídolo Jefferson, e fica ligado, porque vai ter muita história pra você se deliciar nessa tarde, dar boas risadas junto com seus familiares, com seus amigos. Curiosamente, o dia 1º de abril, pra ironia que são algumas histórias entrelaçadas aí dentro do Botafogo, é o dia de aniversário de Seedorf, né? Hoje, inclusive, Seedorf está completando 45 anos, justamente uma contratação que por muitas vezes ali em algum determinado momento ele bateu na trave, ele poderia ter vindo um ano antes, e aí no momento que começou a especulação, todo mundo falando que era mentira, não, pelo amor de Deus, o Botafogo vai contratar o Seedorf, e o cara veio. Curiosamente, essa é a data de aniversário do cara que encantou, né, desfilou a sua grande elegância, né, de futebol no Brasil durante as temporadas de 2012 e 2013. Mas aqui a gente está para falar de algumas coisas que simbolizam esse dia 1º de abril, o famoso Dia da Mentira. E quando se fala em 1º de abril no Botafogo, uma das coisas que primeiro vem à cabeça, né, são 2 jogadores que não tem nada a ver com o Botafogo, nunca jogaram, não tem nenhum tipo de ligação, nem absolutamente nada, mas foram sondados aqui, ou às vezes nem isso, certo? E aí criou-se uma dimensão com o surgimento da internet que era muito louco. Eu falo aqui de Denilson, que jogou a Copa do Mundo de 2002, e falo aqui de Diego Ribas, que hoje é jogador do Flamengo. Para quem não sabe, né, eu fiz inclusive um vídeo há exatamente um ano, né, o TBT do Brown do ano passado, do dia 1º de abril, foi sobre esses 2 jogadores. Denilson, né, que foi cotado para vir para o Botafogo em 2006, num projeto junto com a Pepsi, patrocinando o Botafogo. Era uma ideia, porque havia ali uma ligação entre botafoguenses que geriam a Pepsi, né, com o Botafogo, mas acabou não indo para frente. E em 2010, né, houve ali um rumor, na verdade 2011, do Diego Ribas no Botafogo, reforço ali para parar o aeroporto e tudo mais. O Botafogo chegou a acertar até salário com o cara, mas não foi para frente porque o Wolfsburg não liberou. E aí começou todo aquele boato de naming rights, Volkswagen no Botafogo, no Newton Santos, né, que na época era o engenhão João Avelange, certo? Então, tudo isso, né, eu explico. Foram matérias, inclusive, que foram trazidas à época pelo Fogão Net, nessas apurações. Galera, vou colocar o link aqui na descrição e da playlist também. Vejam a playlist aí do canal Brown Fogo, que tem mais de 30 vídeos. Playlist do TBT do Brown, que consta, inclusive, uma live que fizemos eu, o Gustavo do Corneta BFR do Twitter e o Gabiru na noite dessa última quarta-feira. A gente fez uma live montando algumas seleções com jogadores que foram, assim, contratações ilusórias que não aconteceram, bateram na trave ou que foram apenas boatos, né? A gente fez essas seleções, confere lá e no fim desse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas agora vamos pro que interessa, que são as histórias curiosas, né? A gente tem pelo menos 7, eu escolhi 7 pelo número, pela simbologia do número, a começar lá de trás, por Carlito Rocha, tá legal? Vamos voltar pra década de 40, década de 50, uma história entre Carlito Rocha e Newton Santos, que tinha uma ligação quase que de pai e filho. Carlito Rocha, pra quem não sabe, foi presidente do Botafogo, inclusive ele tá aqui no banner, mas ele fica muito no cantinho, né? Infelizmente, aquele com a biriba. Espero que vocês consigam ver. E aí, cara, ele era um cara muito folclórico, né? Os jogadores respeitavam, adoravam ele, né? Era um cara, inclusive, bom de porrada, até quando ficava estressado, mas era um cara tão dócil, né? Era um cara tão gentil, né? E tão bobo com algumas coisas que os jogadores, às vezes, preferiam ofuscar algumas situações, preferiam não respeitar, passar por cima, né? Porque ele era muito tiozão, né? E aí, dentre essas do tiozão, todo mundo tem um tiozão na família, né, cara?
Ele metia umas ideias assim, a gente sabe, as histórias dele de amarrar a cortina, né, para dar sorte, de não colocar a camisa de determinado jeito porque dava azar. Então ele tinha várias manias, né? E uma delas era referente à qualidade física da equipe do Botafogo. Ele, do nada, surgiu com uma ideia de que ele ia entregar para os jogadores tomarem diariamente uma cápsula, né, com nutrientes e umas gemadas, né, que ele fazia, porque ele jurava que isso ajudaria os jogadores a aguentarem, né, os jogos no calor escaldante do Rio de Janeiro, que seria muito bom para eles. Só que acontece o seguinte, cara, os jogadores achavam horríveis esses alimentos, né, horrorosos. Isso tá no livro do meu amigo Rafael Cazé, que escreveu a biografia dele. E aí o Nilton Santos, né, ele ao invés de tomar, né, e o que era mais engraçado era o seguinte: tanto o Nilton Santos quanto outros jogadores também tinham essa prática. Ao invés de tomar a gemada, né, a cápsula, né, e aí ele conferia, né, porque ele tinha uma balança lá para ver, para comparar o peso e medir isso, né. Eles entravam na balança com um monte de pedra no bolso, né. O Nilton Santos fazia isso. E aí o Carlito olhava o peso, tá vendo como é que você tá forte? É por causa da gemada. E o Nilton Santos, gemada, né, com 3 pedregulhos de 1 quilo no bolso, né, enfim, dentro do calção que eles jogavam. E aí, um dia, o Nilton Santos foi pego no pulo pelo Carlito. Carlito foi falar com ele estava com o armário aberto, né? E o Nilton Santos deixava as cápsulas, né? Enfim, as coisas que o Carlito dava para ele usar, deixava dentro do armário, né? E aí, nisso, o Carlito olhou e viu várias cápsulas, né? E o Carlito dizem, né, que o Carlito chegou a chorar, né? Ficou super decepcionado. Logo você, Nilton, capitão do time, e o Nilton Santos ficou com o maior peso na consciência, mas era aquilo, né, cara? O negócio devia ser uma merda, essa tal da gemada aí, nossa senhora, cara. Talvez eu fizesse a mesma coisa que o Nilton Santos. Ainda mais que o Carlito tirava, né, essas coisas da cabeça dele, né? Vamos dizer, não tinha nenhuma situação médica ali, enfim, né? Muito engraçado. E aí o negócio é o seguinte, cara, vamos para outras histórias. Uma delas já é muito conhecida, referente a Mané Garrincha, né? Eu já contei essa várias vezes aqui, tem vários vídeos sobre isso. E o Garrincha, ele dava vários migués, né, para sair da concentração e poder tomar poder conhecer uma mulherzinha aqui, e aí dar um rolê, tudo mais, e voltava no dia seguinte e jogava pra cacete do mesmo jeito. E numa dessas histórias, né, o João Saldanha, quando começou a ser técnico do Botafogo, ficava muito em cima do Garrincha nas concentrações. E aí rolou o jogo no dia seguinte, era em São Paulo isso. Um ano depois, praticamente, né, meses depois, na verdade, né, o João Saldanha já não era mais técnico do Botafogo, foi a São Paulo, né? E aí foi abordado por uma senhora. Senhor, você que é o João Saldanha, técnico do Botafogo? Ele, sou eu sim. Não, porque eu tenho minha filha aqui, a gente está procurando o Garrincha. E a filha dela estava grávida, né? E batia com a data que eles estavam lá em São Paulo, que o João Saldanha jurava de pé junto, que não, assim, vigiou o Garrincha a viagem toda. E aí ele foi tirar satisfação com o Garrincha. Que porra é essa, irmão? Como é que você saiu? Eu tava te vigiando lá. Ele disse que ele entregou um dinheiro pro zagueiro do Botafogo, né? Que tinha um corpo, assim, uma estatura, né? Enfim, biotipo parecido com o do Garrincha, né? E aí ele colocou o travesseiro, deitou de bruxo, colocou o travesseiro na cabeça para ele não reconhecer que era o zagueiro, e aí o João Saldanha achou que era o Garrincha, mas o Garrincha tava lá, dando um rolé, conheceu a gata, deu no que deu. Agora a terceira situação, a gente vai um pouquinho mais pra frente, inclusive falando sobre João Saldanha, né? João Saldanha, que era conhecido meio como um charlatão, né? Muita gente fala que ele era mentiroso, muita gente fala que ele inventava coisa, né? Mas a verdade, né, é que chegando a uma conclusão de 2 livros que eu já li sobre o João Saldanha, um que é a biografia dele, na verdade 3, né? Um é a biografia dele, o outro é Quem Derrubou João Saldanha, né? Inclusive já conto um pouquinho dessa história para vocês, e o terceiro é a biografia do Garrincha, né? Em que muitos achavam que ele era mentiroso, mas na verdade ele aumentava as coisas. Por exemplo, né, aconteceu uma determinada situação com ele muito básica. Ele aumentava aquela história para os amigos para formar uma ótima história, ele virava um bom contador de histórias. Né? Por exemplo, ele era um ativista político e aí num determinado momento ele foi para a China. Ele bateu uma foto, né, e conversou durante 2 minutos, né, com um líder chinês. E aí ele meteu a banca, né, quando ele voltou pro Brasil, que ele tinha feito reuniões, que ele participou do não sei o que político, né, que ele participou de empreitadas, né, e na verdade descobriram que o cara só trocou uma ideia, né, o cara conhecia o João, porque ele era bem ativo, mas o João não foi, porra, o maluco, um dos cabeças do negócio lá, né, cara, então era basicamente isso. Uma das provas, né, de que ele não era mentiroso, por exemplo, ele falava que ele aprendeu a falar chinês fluentemente, né, mas ele não falava para os amigos,
porque ele tinha vergonha, uma coisa assim, né? E aí os amigos falavam, esse cara tá mentindo, ele não tá falando chinês. E aí, num determinado momento, uma vez, numa viagem no Botafogo, João Saldanha esbarrou com uma senhora, né, numa loja de artigos aí, asiáticos, e a senhora falava chinês, eles começaram a conversar em chinês. E aí o pessoal, caralho, o João Saldanha realmente fala chinês, não é caô dele. Então eu acho que isso comprova um pouco disso. Inclusive, eu prometi que eu não ia deixar o vídeo com um tom meio sério, né? Mas eu acho que é importante eu me posicionar minimamente, né, aqui. João Saldanha, grande ídolo da história do Botafogo, foi um técnico da seleção brasileira, o cara que classificou o Brasil para a Copa de 70, foi colocado justamente para queimarem o filme dele, pelo contrário, ele dirigiu com maestria a seleção, levou para a Copa e ainda foi boicotado pelo regime militar, né, pela ditadura militar. Ele era um ativista político, né, de oposição, e o João Saldanha ele foi boicotado pelos militares, né, imagine ver um socialista, um comunista, conquistando uma Copa do Mundo junto com o Brasil, certo? Então, engrossaram o caldo com ele até ele perder a sanidade e ele acabou sendo demitido. Teve o caso lá com o Will Street, que ele chegou com uma arma pro cara, né, tudo mais, certo? E aí mesmo classificando a seleção para a Copa, os caras, né, foram roendo o osso até tirar o João Saldanha do sério. Uma das histórias, né, foi uma forçação de barra dos militares para convocarem. O Dirceu era a escolha do João Saldanha, e o Médici, né, que era o presidente do Brasil na época, ele porque queria o Dadá Maravilha na convocação, né? E aí o João Saldanha falava, eu sou técnico, eu escalo meu time e ele escala ministério, né? Ele não tem que se meter em porra nenhuma aqui. E aí deu merda pra cacete, né, cara? Inclusive, eu acho que o Botafogo, inclusive, foi o clube que mais sentiu, né, as duras atitudes, né, do regime militar, né, em relação ao futebol, né, a perda da sede, né, a influência política dentro do Botafogo, né, a falência, além de toda a perseguição dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro e do Botafogo, que é o João Saldanha. Eu tenho muito orgulho, né, de ter João Saldanha como ídolo e de estar do lado certo dessa história. Pois é, rapaziada, ditadura nunca mais, e espero que o Botafogo faça como seus rivais fizeram e publique isso nas redes sociais. Mas enfim, né, isso daqui acaba sendo um detalhe em relação a tudo que aconteceu nesse período e a gente vai continuando a falar sobre as histórias. Duas histórias bacanas, né, essa e outra, né, que me foram faladas pelo meu amigo Guilherme do Museu do Fogão, lá no Twitter. Ele tem uma página super bacana, também vai publicar em breve sobre essas histórias aí de 1º de abril lá. Né? O Espinosa, Valdir Espinosa, saudoso, que nos deixou, né, no último 2020, né, cara? O Valdir Espinosa, ele acabou mentindo em prol de um bom rendimento de um jogador que até hoje é um grande protagonista da história do clube, Maurício. No intervalo, o Valdir Espinosa falou pro Maurício que sonhou que o Maurício ia fazer o gol, certo, do título. Maurício fez, né, o Botafogo foi campeão em 89, quebrando um tabu, foi um dos gols mais importantes, se não o mais, da história do Botafogo. E aí o Valdir Espinosa disse depois que se tratava de uma mentira, que ele queria motivar o Maurício a se posicionar bem, a estar lá presente e acreditar que ele ia fazer o gol, de certa forma ou de outra. Aconteceu. Somália, rapaziada. Quem não se lembra do Somália, cara? Eu gostava tanto do Somália, velho. Eu ainda gosto do Somália, tá? Eu acho que todo mundo erra. Eu acho que ele foi extremamente louco. Eu acho que caiu na onda de pilha errada de gente que não era amiga dele, né? Mas eu gosto dele. Eu acho que ele admite muito esse erro. Na live do Fabiano Bandeira que eles fizeram no ano passado, pô, ele falou muito disso, né? Enfim, o Somália, a gente lembra que em 2011... reapresentação, pré-temporada, cadê o Somália? A assessoria não sabia, a diretoria não sabia, sumiu. E aí vimos ali o Somália entrando numa delegacia para prestar queixa de um sequestro relâmpago. E aí ele parecia até bem tranquilo e tal, e aí, pô, todo mundo até achou estranho. Ele na entrevista falando que pensou na família e tal, mas ele estava muito tranquilo, ele não sabe mentir muito bem, né? E aí isso ficou comprovado quando a polícia foi investigar e no momento em que o Somália disse que estava sequestrado, tava lá as câmeras de segurança no prédio do cara, né? Ele chegando de carro, subindo no elevador, entrando no apartamento com a mesma roupa que ele falou que tinha sido sequestrado. E o que aconteceu foi o seguinte, o cara bebeu todas, ficou loucaço, não queria decepcionar o João Santana, o Anderson Barros na reapresentação, chegar doidão, e aí teve essa brilhante ideia de inventar que foi sequestrado.
teve que pedir desculpas depois e aí acabou, realmente não foi mais o mesmo e foi embora. E aquele miguezinho da lesão, rapaziada, pimentinha, na verdade não era migué da lesão, era tentar esconder uma lesão, rapaziada. É curioso isso, né, cara, porque a gente tem alguns casos de pessoas que deram migué e outras que esconderam para poder jogar. Um deles é o Pimentinha, jogador do Sampaio Corrêa, rápido, veloz, é bom de bola o Pimentinha e que recebeu a oportunidade para jogar no Botafogo em 2015. Mas o que acontece com o Pimentinha, cara? O cara, ele simplesmente tinha uma lesão nos movimentos ali dos exames médicos, né? Os médicos do Botafogo notavam uma certa limitação do cara numa região ali do pubis, né? Na corrida, tal, não sei o quê. E aí eles percebiam que tinha alguma coisa que não estava muito legal, né? E aí eles perguntaram pro Pimentinha, você tem algum histórico de lesão e tal? E ele falou, não. Né? Então faz um exame pra gente, por favor, né? Faz uma ressonância que a gente quer ver. Ele se recusou a fazer o exame, então o contrato foi cancelado e ele voltou a jogar no Sampaio Corrêa. A verdade é que o Pimentinha tinha uma lesão crônica no pubis, e aí talvez por isso ele tenha jogado quase que a carreira inteira no Sampaio. Né? Outro caso foi do André Lima, cara, o folclórico centroavante do Fogão, cara, um dos maiores artilheiros do Botafogo no século, em pouquíssimo tempo. Gosto muito do André Lima, né? Inclusive, pô, tenho o prazer de já tê-lo entrevistado aqui no canal, se você não viu, veja. O André, ele meteu aquele migué para não ser descoberto em relação a uma lesão que ele tinha séria no joelho, né, no menisco. Um dos médicos do Botafogo estava ali o examinando, quando ele estava fazendo os exames médicos ali para chegar no clube, e ele não aguentou de tanta dor, ele contou isso no Bolívia Talk Show, rapaziada, vou deixar até a imagem aqui. Ele falou que ele estava chorando de dor, e aí o médico falou, ué, cara, o que você tá chorando? Ele, porra, doutor, cara, eu tô muito emocionado de estar jogando no Botafogo, que é o meu clube de coração. E aí o doutor, não, vem cá, me dá um abraço, cara. Não, tá tudo certo com você. E aí pra você ver como é que é o amadorismo no Botafogo, né, cara? O cara conseguiu ganhar o doutor num choro de emoção, que na verdade era de dor. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que o André Lima não é miguezeiro e não mete o 1º de abril, é que ele é botafoguense pra caralho, cara. O André Lima é muito Botafogo. E, inclusive, tem algumas histórias que um dia, se porventura eu puder contar, eu vou contar aqui pra vocês sobre o André em relação ao Botafogo, quando ele tava até fora do Botafogo, em outro clube. Já que a gente tá falando dos jogadores que forçaram pra poder jogar, vamos pros que forçaram pra não poder jogar. Quem lembra de Raul Pipa Esteves, rapaziada? O Pipa foi contratado em 2004 com uma grande esperança de gols do Botafogo, depois de ter se destacado ali no futebol argentino, até meter uns golzinhos ali e tudo mais. Só que aí, cara, vira e mexe ele, ó, tô com lesão, tô com dor, agora não me lembro, eu acho que era no tornozelo, né? E aí os médicos do Botafogo iam lá, viam, analisavam, então, cara, não tem nada de lesão aqui. E aí, em determinado momento o pessoal falou, cara, não sei qual é desse cara, né? E realmente nunca foi constatada nenhuma lesão, e aí simplesmente o cara foi embora. Né, deixou o Botafogo. Muitos falam aí de uma situação aí extracampo envolvendo situações particulares, que aí eu acho que me faltaria ética para falar se eu não tenho uma comprovação disso, né? Mas enfim, foi aquela da lesão que não estava acontecendo. E agora não é nem lesão, cara. Eu vou falar de um migué. Já ouviu falar naquele meme, né, cara? Pô, meu parente foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, né? Tipo, o cara foi ali do lado e nunca mais voltou, não assumiu a penca, né, dentro da família e tudo mais, né? O Zarate, lembra do gordinho? O Zarate, o segundo gordinho contratado em 2008 no Botafogo, né? Mais uma das... Eu não gosto nem de falar desse cara, do Rottenberg, que contratou esse cara, né? E aí o Zarate, cara, ele simplesmente, de acordo com o André Silva, que era o diretor de futebol do Botafogo na época, ele falou que ia na lavanderia, né? Ia sair do Botafogo ali rapidinho, dos arredores do estádio, né, para ir na lavanderia. E aí veio a notícia de que ele tinha sumido, não voltou e foi para Argentina, né? Foi embora, nunca mais voltou, né? O Botafogo disse que não contava mais com o jogador, a rescisão foi feita e a última vez que o Zarate foi visto no Botafogo, cara, foi dele dizendo que ia lavar roupa, né? Vocês têm noção do que é isso, velho? Que é inacreditável esse maluco. Né? Essa história também veio através do Guilherme. Obrigado, Gui. Salvou bastante aqui o nosso TBT Museu do Fogão. E agora, já que a gente contou todas as histórias, eu acho, né? Vamos para um time. Vamos montar um time fake do Botafogo. Time de jogadores que chegaram a estar muito próximos de jogar no Botafogo. Time de jogadores que estavam ali muito perto, ou que foi só boato, ou enfim, né? Vamos montar esse time realmente, os que mais ficaram próximos ali de chegar a jogar no Botafogo? Vamos lá, galera, eu tô contando o que conta aqui, a qualidade do jogador, o quanto ele é bom? Talvez um pouquinho, né? Mas o que conta realmente é a história, né? Como que foi o envolvimento desse boato, da negociação e tudo mais
certo? E aí a gente faz algumas menções honrosas no final, tá legal? O negócio é o seguinte, o goleiro Cuenca, quem lembra disso, cara? Cuenca, goleiro que se destacou no Arsenal de Sarandi, campeão da Sul-Americana em 2007, diante do River Plate. Cara, o cara pegou muito nessa Sul-Americana, nunca mais ouvi falar desse maluco, mas o Botafogo tava entre ele e o Castilho, né? E o Botafogo contratou o Castilho pro meu desespero. Acho que se fosse esse Cuenca aí, o Botafogo talvez tivesse abocanhado na Copa do Brasil lá em 2008. Zambrota, quem lembra do boato do Zambrota jogando na lateral direita do Botafogo? Zambrota é um jornal internacional, né? Ele disse que gostou muito da forma como o Seedorf foi recebido aqui no Botafogo, né? A torcida, o barulho, o aeroporto, tudo mais. E ele soltou uma piadinha, né? Espero o Seedorf me chamando aí para eu jogar no fogão. Né? E aí a internet bombou, a galera começou a pedir o Zambrota, mas ninguém nunca mais falou disso, ele deve ter falado aí na resenha, né? Na zaga, Sebastián Coates, né, que era chamado lá no Uruguai de Novo Lugano, eu não sei nem onde é que ele tá, acho que ele tá jogando até até onde eu vi, ele tava jogando numa La Liga, né, cara? Não é um zagueiro ruim, né? Pelo contrário, um zagueiro bom, né, de qualidade, mas não é do nível do Lugano, e aí chegou a ser muito cotado no Botafogo, mas acabou não acontecendo. E o outro zagueiro, cara, Túlio Tanaka, lembra que ele ficou muito próximo de jogar no Botafogo em 2011, cara? Túlio Tanaka, zagueiro brasileiro, naturalizado japonês, né? Anos de seleção japonesa, era um cara muito aguerrido, um samurai, né? Botava lá, samurai do fogão, né? E aí o cara era muito porradeiro, velho. Tipo, e o Túlio Tanaka chegou a ficar perto de jogar no Botafogo, mas não aconteceu. Lateral esquerda, Rojas, quem lembra do chileno Rojas visitando o estádio Newton Santos, vocês lembram disso, cara? O cara chegou a vir pra cá, tirar foto, conversar, negociar, já tava tudo certo. Ele foi fazer um exame, foi constatado uma arritmia cardíaca, cara, um problema no coração, né? Que ele mesmo justificou que não tinha nenhum problema, eram exames ali, que uma parada que não era meio irrisória, mas o Botafogo preferiu não arriscar, né? E ele continuou jogando, né? Voltou pra, se não me engano, pra Laú, continuou jogando em bom nível, né? Seria um lateral esquerdo bom. Mas o Botafogo teve até uma lateral esquerda decente nesse ano com o Cortez. Meio campo, tá legal? Vamos tentar montar esse meio campo aí sem muitos volantes pegadores aí, né? Vamos pro Yaya Touré. Eu acho que o Yaya Touré é uma história icônica, né? E pra se esquecer dentro do Botafogo. 2 vezes ficou muito próximo, aí tinha que falar com a família, tinha que falar com a mãe, tinha que falar com o filho, pedia luva, aí pedia pra ver imposto, pedia pra aumentar salário e nada acontecia, né? E aí o Botafogo foi ficando impaciente. Num determinado momento surgiu o louco do Levenciano, presidenciável do Vasco, né, e falou, ó, tô fechado com o Yaya Touré. E realmente era verdade. Yaya Touré chegou falando que o Botafogo, ele... na verdade chegou falando que o Vasco da Gama, né, vai dar Vasco, né, que ele tava junto com o projeto do Leven, só que aí 3 dias depois ele falou que não poderia jogar nem no Vasco, nem no Botafogo, pediu desculpa, e aí ele arrumou problema com 2 clubes do Rio de Janeiro. E Yaya Touré, cara, que picareta, meu amigo, que cara maluco. Quem ouviu os áudios do meu pai sobre o Yaya Touré no Twitter, eu tenho certeza que riu muito, tá? Da revolta do meu pai com o Yaya naquela época. Vamos lá, continuando aqui. O Diego Ribas, já contei a história mais cedo. Ronaldinho Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho chegou a ser oferecido um projeto para ele, pro Assis, né, antes de dar aquele burburinho todo. Flamengo, Grêmio, Caixa de Som, Palmeiras, né? O Botafogo chegou a ficar próximo de contratar o Ronaldinho, mas acabou que a pedida salarial do Ronaldo realmente atrapalhou. Mas ele quase jogou no Botafogo realmente lá em 2011, né? Era o projeto do Maurício Assunção trazer um cara, né, masterclass, tá legal? Denilson, já contei a história do Denilson Pepsi. Rony, não tem como deixar de falar do Rony, rapaziada, que chegou a ser anunciado pelo Botafogo, tava treinando no clube, e aí, opa, o Albirex entrou, opa, vocês têm que me pagar não sei quantos milhões aqui pra você vir pra cá. O Botafogo caiu no papo do Cruzeiro, na troca com o Bruno Silva e tudo mais, e o Botafogo falou, cara, a gente não tem esse dinheiro e pode dar merda na justiça, não vamos pagar. O cara foi pro Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, inclusive, depois foi punido, né? O Albirex ganhou na causa da FIFA, e o Atlético Paranaense só agora foi liberado para contratar jogadores, né? Imagine o Botafogo com esse gancho aí de contratar jogadores já com esse time aí, hein? Nossa senhora! Enfim, deixa eu ver aqui. E o Romário, né? O Romário chegou a ficar perto de jogar no Botafogo, né, num momento ali em que ele acabou indo pro Fluminense. O Romário sempre zoou o Botafogo e tudo mais, né, na brincadeira, mas é um cara que ele de fato
sempre o Romário nunca descartou, né, jogar em nenhum clube. E aí, cara, o técnico é o Tite, cara. A gente teve que colocar o técnico Tite nessa formação, porque houve um boato muito forte que ele treinaria o Botafogo em 2014, né, cara? As páginas, né, no Facebook do antigo Orkut falando que não, o Tite, essa história de que o Botafogo tá sem dinheiro é só pra enganar, só pra disfarçar. E o Tite vai chegar, e não teve nada de Tite, que estava realmente cuidando, né, de problemas familiares aí, com problemas de saúde, ficou um ano aí paradão. Quem assumiu essa bronca foi o Eduardo Húngaro, né, rapaziada? E aí, dos Masterclass, né, que quase jogaram no Botafogo, tem o Meola, né, que era goleiro da seleção de 94 dos Estados Unidos, anfitriã da Copa, né, tem o Cáceres, que já foi sondado, Gilberto, lateral esquerdo, Rivaldo e Ronaldo, cara, por conta de, não, vamos escolher outro aqui, não vamos escolher esses não, os caras estouraram no mundo sem jogar pelo Botafogo. Zizinho, o craque dos anos 50 do Brasil, o grande craque talvez do Brasil na era pré-Pelé, né? E ele não foi contratado pelo Botafogo porque o Carlito Rocha recusou, né? O Newton Santos queria levá-lo para o Botafogo, mas havia um boato de que ele já tinha chutado o Biriba, né? Que era o mascote do Botafogo, e aí ele foi barrado por conta disso, né? O Batistuta, né, de acordo com o Corneta lá, já chegou a ser muito sondado no Botafogo. Pelé, o João Saldanha quase levou o Pelé para o Botafogo. Maradona, né, já rolou conversa ali, né, de cardeais do Emil Pinheiro, né, com o Maradona na época ali do fim dos anos 80. E tem também o boato do Di Maria, né, cara, que acabou sendo sondado pelo Botafogo, pelo Flamengo num determinado momento, quando ele era um jogador ali muito desconhecido. Aí o Botafogo foi lá, contratou outros, teve outras prioridades e tudo mais. Muito se fala, tem Luiz Soares, né, no momento que o Botafogo foi lá e contratou o Lodeiro. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Esses jogadores acabaram estourando na Europa. E disso no futebol tem de muito, né, rapaziada? Essas situações aí do quase, essa situação aí do fake, né? Imagina se, e tudo isso remete ao 1º de abril. A verdade, rapaziada, é que nesse grande vídeo que a gente está fazendo aqui sobre o 1º de abril, é que no futebol, dia da mentira é todo dia, certo? Mas é no 1º de abril que a gente vem aqui pra dar risada. E com o Botafogo, rapaziada, com essas histórias folclóricas do Botafogo, né, divertidas, engraçadas, é risada, é diversão e é amor na certa. Botafogo virou espetacularmente 40.